historiador, comunicador. Professor Anderson, muito obrigado. Sinta-se à vontade, porque eu já sinto essa casa é toda sua. Alguém sabe o ano que o Brasil foi descoberto? 1500. Muito bem, meu jovem. Na verdade, muitos historiadores entendem que 1500 não foi o ano do descobrimento. Na verdade, foi o ano da invasão do Brasil, porque o Brasil já existia. Faz parte. E aí, você tem um Brasil que já existia, você tem os indígenas que já circulavam nesse território, e adivinha, existiam rivalidades entre essas populações indígenas. Lembrando que quando você fala do indígena, você não está falando de um povo ou de uma só etnia, você está falando de centenas de etnias. E dentre essas etnias existiam rivalidades. A principal rivalidade que existia entre os povos tupiniquins e os tupinambás. Os tupiniquins, eles habitavam o território mais para o sul de São Paulo. Os tupinambás habitavam boa parte do território onde hoje nós estamos, do interior do Rio de Janeiro e da capital do Rio de Janeiro. E aí, em 1530, nós tivemos a primeira leva de negros escravizados ao Brasil. Lembrando que o Brasil foi descoberto em 1500, mas só em 1530 e pouco que começaram a chegar os negros escravizados. E aí o português começou a perceber, olha, preciso fazer com que essa produção de cana-de-açúcar no Sudeste floresça, e eu preciso de mão de obra para fazer essa coisa funcionar. De imediato, começou a escravidão indígena. E aí, você tenta fazer a escravização dos povos tupinambás e você não consegue. Mas aí o que você faz? Você se alia aos tupiniquins, que são os inimigos históricos dos tupinambás, e começam a fazer a escravização forçada deles. Então, entendam que você vai ter tribos aliadas dos invasores portugueses e você vai ter tribos que são contra a invasão portuguesa ou resistem à escravização. Beleza? E aí você começa a ter a guerra entre eles, e aí você tem a primeira figura histórica que nós vamos falar. Pode passar a figurinha, por favor? Estamos falando dos povos sambaquianos. E aí você vai ver a fotinho do Juber. O Juber era um arqueólogo, e aquele ali é o primeiro sambaquiano de Rio das Ostras. Na verdade, um dos primeiros habitantes. Alguém aqui conhece ou não conhece a Casa de Cultura Bento Costa Júnior? Ela fica do lado ali da concha acústica da Praça São Pedro. Se você quer conhecer os primeiros habitantes de Rio das Ostras, e eles habitaram esse território há 6.000 anos atrás, visite a Casa de Cultura. E lá você vai ver os primeiros habitantes desse nosso território. Lembrando que os sambaquianos, eles habitaram várias partes do litoral brasileiro. E uma delas foi Rio das Ostras. Então, querendo conhecer os sambaquianos, 6.000 anos atrás, 4.000 antes de Cristo, já passamos 2.000 anos do nascimento de Cristo, então 4 mais 2, 6.000 anos. E aí você tem os sambaquianos. Então, os primeiros habitantes da terra, antes até dos índios. Vamos para a próxima? E aí nós temos a primeira figura indígena histórica, Aimberê. Alguém conhece Aimberê? Muito pouca gente conhece essa figura histórica. Aimberê era da nação Tupinambá, e ele, de alguma forma, foi escravizado pelos tupiniquins e portugueses. Só que o Aimberê, ele é esperto, que nem os alunos do Jacinto. Ele fugiu. A partir do momento que ele foge, ele entende que é necessário resistir à escravização indígena. E aí o que ele faz? Ele se junta numa confederação. E o nome dessa confederação é a Confederação dos Tamoios. Lembrando que Tamoios não é a população indígena. Os historiadores estão agora entendendo que era uma confederação de anciãos. Os mais antigos de cada tribo se juntaram na Confederação dos Tamoios. Alguém por aqui mora em Munamar? Alguém por aqui mora, por acaso, lá no Aquários? Lá no que o pessoal chama de escorre-sangue? Ó, escorre-sangue, mas não tem nada a ver com criminalidade não, tá, gente?
toda aquela região é conhecida hoje como Tamoios. E faz referência à Confederação dos Tamoios. A última batalha foi na região de Cabo Frio. E aí a gente vai ver a outra figura histórica na próxima figurinha. Ela está meio apagada. Alguém por aqui é de Niterói? Alguém veio de Niterói para morar nas terras do rio Leripe? Lembrando que Leripe é o nome histórico do Rio das Ostras. Então você está nas terras de Leripe. Quem está em Niterói e desce da barca, Rio Niterói, você vai ver essa estátua logo quando você desce na estação das barcas. Esse é Araribóia. Esse era da nação Tupiniquim e ele era aliado dos portugueses. E aí, com essa aliança aos portugueses, eles acabam derrotando os Tupinambás e a Confederação dos Tamoios. Então, Araribóia, ele é um líder indígena que se associou ao invasor, ao colonizador português. Vamos para a próxima? E aí nós temos essa fazenda. Tudo bem que ela está meio esmaecida, está meio clarinho, mas muita gente já está conseguindo ver. Vocês sabem que igreja é essa? Principalmente o povo que mora em Cabo Frio. Essa é a Fazenda Campos Novos. Essa Fazenda Campos Novos, ela foi criada em 1690. E aí nós vamos voltar um pouquinho para a Confederação dos Tamoios. A Confederação dos Tamoios, ela durou 20 anos. Era um tema que deveria ser mais explorado nas nossas salas de aula. Você imagina uma nação indígena, uma confederação indígena, resistir por 20 anos à invasão. E, na verdade, a Confederação dos Tamoios foi o primeiro movimento de resistência de povos originários no nosso território. Após sangrentas batalhas, após vitórias e derrotas, a Confederação dos Tamoios ela foi aniquilada. Gente, quando eu falo que eu estou aniquilando o inimigo, eu não estou dizendo simplesmente que eu ganhei a batalha. Eu simplesmente eliminei os opositores. Aproximadamente 2.000 indígenas morreram na Batalha de Cabo Frio. Essa Batalha de Cabo Frio, os historiadores ainda têm dúvidas sobre aonde ela ocorreu. Alguns dizem que foi no território de Saquarema, outros dizem que foi na região de Cabo Frio. O que importa é, quando esses indígenas tiveram problemas na capital, na Baía de Guanabara, eles se retiraram para a região de Cabo Frio. E um deles foi o Aimberê, que estava naquela figura anterior. À medida que ele recua, não tem jeito. Você tem a batalha decisiva contra os portugueses. Só que eu não sei se vocês sabem, e muitos pensam que não, o território brasileiro é um território muito rico. Ué, a partir do momento que você tem a invasão portuguesa, os portugueses ficaram ricos. E adivinha quem é que ficou de olho nesse território? Os franceses. E os franceses, malandramente, se associaram à Confederação dos Tamoios, porque eles imaginavam que poderiam dominar esse território com o apoio dessa rapaziada. Só que não teve jeito. Os portugueses tinham tropas maiores, tinham mais treinamento, e junto com os tupiniquins, derrotaram franceses que foram expulsos e saíram do território brasileiro e aniquilaram a Confederação dos Tamoios. Você imagina uma batalha onde 2.000 indígenas morrem. Então foi uma batalha extremamente sangrenta. E aí você tem o fim da Confederação dos Tamoios. E muitos historiadores dizem simplesmente o seguinte, que esse território que vai de Rio das Ostras, Cabo Frio, Saquarema, virou um vazio e um deserto. Eu não concordo muito com isso, porque muitos desses índios desses indígenas que não foram aniquilados, em algum momento eles fogem. Então eles continuaram habitando esse território, mas em muito pouca quantidade. E aí você tem a continuação da construção da máquina portuguesa para explorar a riqueza do nosso território. E aí você tem a vinda dos jesuítas. Os jesuítas, eles são extremamente importantes para espalhar a fé cristã e pacificar o índio. Gente, não adianta. Por mais que a gente pense que a gente vai dominar militarmente, nós temos que dominar as pessoas com os seus corações e mentes. E aí os jesuítas, eles são muito importantes, atendendo a critérios dos portugueses para poder fortalecer a exploração, para fortalecer a dominação mental.
E aí nós temos a Fazenda Campos Novos de 1690. Gente, essa Fazenda Campos Novos, ela era tão grande que ela começava no 2º distrito de Cabo Frio e chegava até Búzios. Vocês imaginem uma fazenda pegando o 2º distrito e chegando até Búzios. A Fazenda Campos Novos tomava todo esse território. Na verdade, era um grande latifúndio e a sede dela ficava ali no 2º distrito. Adivinha quem fez essa igreja? Jesuítas. Os jesuítas, apoiando a empresa colonizadora portuguesa, construíram essa igreja. Lembrando que na Fazenda Campos Novos não é só igreja não, tá, gente? Igreja, Casa Grande, Senzala, até hoje tem um cemitério de escravos dentro do território. Vale muito a pena visitar. Infelizmente, a Prefeitura de Cabo Frio, nem o governo do Estado, nem o governo federal dão a devida atenção a um patrimônio histórico tão rico da nossa região. Mas aqui você tem a primeira presença de jesuítas em nosso território. Vamos para a próxima? E aí nós temos essa igreja horrorosa, essa igreja toda quebrada, essa igreja aniquilada, destruída, com prédios, com paredes derrubadas. Alguém sabe que igreja é essa? Isso, esse garoto é bom, hein? Esse garoto é porreta. Igreja Nossa Senhora de Conceição de Rio das Ostras, também construída pelos jesuítas. E aí vocês vejam, essa foto, ela é da página da Prefeitura de Rio das Ostras. Infelizmente, devido ao péssimo estado de conservação, ela ruiu em 1953. Essa igreja atual não é a mesma que você está vendo na foto, ela foi reconstruída. Mostra também um pouco como que a gente cuida do nosso patrimônio histórico, a gente não está nem aí. Essa igreja é o primeiro traço de construção feita por mão de obra escrava. Então você que pensa que Rio das Ostras só tem o sambaqui, já está enganado. Essa igreja foi construída pelos jesuítas, não foi finalizada porque os jesuítas foram expulsos e depois outras ordens religiosas finalizaram, mas foi construída com mão de obra escrava. É o primeiro resquício de escravizados aqui na nossa cidade, o Rio das Ostras. Vamos para a próxima? E aí nós temos a fonte de água, aquela fonte de água bonita que você vê ali na Praia do Centro, que fica uma senhorinha, e fica uma criancinha, e fica um cachorrinho. Essa é a fonte de água. Essa fonte de água, várias embarcações usavam esse depósito de água potável para reabastecer as suas embarcações. E foi a primeira fonte de água da cidade de Rio das Ostras. Claro que destruíram a original, né? O ser humano adora preservar seu patrimônio histórico, mas anos depois ela foi reconstruída nesses formatos. Lembrando que a senhorinha que está sendo retratada na fonte de água, ela existiu, infelizmente já faleceu. Aquela menininha que está lá do lado também existiu, na verdade existe até hoje, ela está viva. Até hoje, só que agora, é claro, ela não é mais uma menininha, né? E aquele cachorrinho também existia. Ali representava também o fato de que boa parte da população de Rio das Ostras usava aquela água e a água era de boa qualidade. Não me perguntem como você consegue cavar um poço na beira da praia e a água vem bonitinha. Eu sempre imaginava que você cavasse alguma coisa essa água salgada. A água era de excelente qualidade. E aí vocês veem a Praia do Centro e aquele mar bonito da Praia do Centro. Alguém sabe o nome dessa baía? Baía Formosa. Essa Baía Formosa começa em Rio das Ostras, chega no 2º distrito e vai até a Praia da Rasa, em Búzios. Esse território, pelo fato de ter águas abrigadas, facilitava a entrada de navios. E daqui a pouco eu vou explicar uma das coisas que esses navios faziam lá. Vamos para a próxima? E aí nós temos uma vista aérea do cemitério de Rio das Ostras. Na verdade, aquele cemitério que fica bem no centro, entre a Praia do Cemitério e a Praia do Centro. Adivinha, essa é um exemplo de construção também feita pelos escravos. Já é a segunda construção, na verdade, a terceira construção feita pelos escravos, porque a fonte de água também foi construída com mão de obra escrava. Vamos para a próxima?
E aí nós temos o muro do cemitério de Rio das Ostras. Ele, na verdade, essa foto, ela é de 1996. E você tem operários reconstruindo, na verdade, aumentando a altura do muro. Dali da onde ele aumentou o muro para baixo, é o muro original feito pelos escravos. A parte final não, já é de trabalhadores que estão levantando o muro. Se nós tivéssemos realmente noção do patrimônio histórico, a gente não teria feito o aumento desse muro, teria mantido ele nas mesmas condições. Vamos para a próxima? E aí sou eu, mas isso aí é só para dar um susto em vocês, é só para vocês ficarem atentos, né? Vai que vocês resolvem dormir uma palestra logo depois do almoço. Então eu boto a minha foto ali, que na verdade é um frame do meu vídeo, e eu mostro o muro do cemitério histórico do centro. E infelizmente ele está todo pichado, ele está todo vandalizado. Infelizmente, boa parte das pessoas não valorizam patrimônio histórico. E aquele muro, infelizmente, que tem um grande valor histórico, construído com mão de obra escrava, infelizmente está vandalizado. Vamos para a próxima? E aí nós temos a estação de Rocha Leão. Alguém por acaso aqui já foi, ou morou, ou mora em Rocha Leão? Cheguei à conclusão que você não é um riostrense raiz. Todo riostrense raiz tem a obrigação de conhecer Rocha Leão. Rocha Leão, pela sua importância histórica, pela sua tranquilidade. Tudo bem que Rocha Leão já foi o centro de Rio das Ostras, hoje não é mais. A população de Rocha Leão é de aproximadamente 5.000 pessoas e o resto da cidade mais de 150 mil. Então o centro econômico deixou de ser Rocha Leão para ser aqui o litoral. Rocha Leão, essa linha do trem, ela foi construída em 1877. Ainda existia escravidão no Brasil, tá, gente? Em 1877 ainda existiam escravos no Brasil. Essa construção foi feita com mão de obra escrava. O nome dessa fazenda original era Antiga Fazenda União e ela era de propriedade do pai. Aqui só tem primeiro ano, né? Se vocês fossem do terceiro ano, eu ia fazer uma pergunta, eu ia ficar aqui em pé até vocês responderem. Mas como vocês são primeiro ano, eu vou quebrar o galho de vocês. Quando vocês estiverem no terceiro ano, vocês vão estudar Brasil República. E lá vocês vão ver que o último presidente da República Velha foi o Washington Luiz. E adivinha quem era o dono dessa fazenda? O pai de Washington Luiz. O dono da Fazenda União era o pai dele. E depois de um tempo, esse nome mudou para Rocha Leão. Esse muro e toda essa construção também foi feita com mão de obra escrava. Lembrando que a escravidão no Brasil demorou muito para acabar. Vamos para a próxima? E aí nós temos aquela ilha bonita, a Ilha do Coqueiro Só. Para quem não sabe onde é que é a Ilha do Coqueiro Só, quando você vai lá na Praia da Joana, que você fica lá tomando sol, pegando jacaré, enfim, chupando picolé, você vai ver uma ilha enorme. Do outro lado, aquela ilha é a Ilha do Coqueiro Só. Quando nós fazemos desembarque em portos, geralmente a gente usa uma estrutura que fica perto da terra. Quando você fala de portos coloniais ou portos do Brasil Império, isso não acontece. Você normalmente atracava o seu navio em ilhas próximas do litoral e lá você fazia o transbordo da mercadoria para barcaças menores para chegar em terra. Adivinha o que chegava? Pau-brasil, escravizados e pessoas. Observaram que em algum momento eu falo em escravizados e logo depois eu falo pessoas? Parabéns. Infelizmente, o povo escravizado era considerado coisa. Ele era considerado mercadoria. Então você não fala pessoas e mercadorias. Você fala escravos, mercadorias e pessoas. Vejam como que o tráfico clandestino e o tráfico legal de escravos era extremamente pernicioso quando se falava do povo preto. O povo preto era tratado como uma mercadoria. Então, boa parte dessas pessoas e mercadorias desembarcavam na Ilha do Coqueiro Só, em frente à Praia da Joana. Vamos para a próxima? E aí nós temos o Yacht Clube de Rio das Ostras. Alguém aqui é sócio do Yacht Clube? Acho que melhor não, né? Lá deve ser muito caro, né? Você atracar um barco lá deve ser uma mensalidade meio cara.
Atrás do Yacht Clube de Rio das Ostras, nós temos um morro com uma mata bonita. Aquela mata é o Morro do Limão. Esse Morro do Limão, ele era usado também para desembarque clandestino de escravos. E aí a gente vai explicar por que clandestino. Até 1850, você podia fazer o tráfico de escravos sem problema nenhum. Mas em 1850, Eusébio de Queiroz fez uma lei proibindo o tráfico de escravos. Ou seja, você não podia mais pegar escravos na África e trazer para o Brasil. E adivinha onde que eles faziam desembarque clandestino? No Morro do Limão. Eles simplesmente chegavam, falavam em código, descarregavam esse escravo, vendiam esse escravo e ganhavam muito dinheiro. Joaquim José Marques de Abreu, o pai de Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, essa cidade mesmo que você vê aqui, nossa cidade vizinha. O pai de Casimiro de Abreu era um dos maiores traficantes de escravos do Brasil. Ganhou muito dinheiro vendendo seres humanos. O filho dele, Casimiro de Abreu, o poeta, esses que vocês ficam aí estudando aí na literatura, ele nasceu onde hoje fica a padaria Laticínios, bem ali no centro. Agora eu te pergunto, por que eles faziam esse tráfico clandestino? Porque ele era muito lucrativo. Não adianta você imaginar que quando você coloca coisa ilegal, você vai ter problema. Na verdade, quem está interessado em não respeitar a lei vai continuar ganhando muito dinheiro com o ilegal. Então, à medida que o tráfico clandestino, o tráfico de escravos, ele vai para a ilegalidade, esses camaradas continuam vendendo seres humanos e continuam extremamente ricos. Muitos dos fazendeiros que vocês vão ver, principalmente no Brasil Império, você pensa que o camarada era um plantador de cana, que o camarada plantava café. Muitas vezes ele só fazia tráfico clandestino de escravos, ganhava muito dinheiro com isso, e muitas vezes ele leva a fama de visconde, de barão, só que na verdade a lucratividade dele era vendendo seres humanos, infelizmente. Vamos para a próxima? E aí nós temos a praia de Itapebuçus. Alguém conhece a praia de Itapebuçus? Essa praia de Itapebuçus, ó, você chegou em Mar do Norte, só virar à direita. Primeira praia que você tem logo depois de Mar do Norte é a praia de Itapebuçus. Essa região também foi utilizada para descarregar, para desembarcar clandestinamente escravos. Lembrando que quando teve a lei Eusébio de Queiroz, os traficantes de escravos perceberam que não tinham mais condição de desembarcar esses escravos no Rio de Janeiro. Então, o que eles faziam? Desembarcavam no interior, desembarcavam em Búzios, na Praia da Rasa, desembarcavam na Itapebuçus, desembarcavam no Morro do Limão, em todos os lugares onde eles achavam que não haveria repressão da coroa portuguesa, e continuaram ganhando muito dinheiro. A praia de Itapebuçus tinha vestígios até 20 anos atrás desse tráfico clandestino. Só que, é claro, a gente tem que apagar a história do negro, tem que apagar de qualquer forma. Então, hoje, se você chegar na praia de Itapebuçus, você não encontra um vestígio desse tráfico clandestino de escravos. Mas ali era um local onde você fazia descarga dos escravos clandestinamente. Vamos para a próxima? E aí nós temos a foto do Eusébio de Queiroz. Esse camarada, a situação do tráfico de escravos em Rio das Ostras, Búzios, era tão fora de controle que ele foi mandado aqui em Rio das Ostras para desmontar os barracões, para desmontar toda a estrutura escravista que tinha em Rio das Ostras. Você imagina, hoje, já é complicado alguém sair da capital para resolver um problema no interior. Você imagina trazer um camarada aqui em 1800 e breu para vir resolver um problema que está acontecendo em Rio das Ostras. Ele desmontou barracões onde os caras faziam o transbordo desse escravo clandestinamente. Chamou a atenção do pai de Casimiro de Abreu. Chamou a atenção de diversos camaradas que faziam tráfico de escravos. Só que não adiantou muita coisa, porque esses caras não foram presos e continuaram ricos. Mas, de alguma forma, prejudicou um pouquinho o tráfico de escravos depois de 1850. Então, vocês vejam que o próprio Eusébio de Queiroz esteve aqui face à movimentação intensa de negros escravizados no nosso território. Vamos para o próximo. E aí nós temos a Boca da Barra de Rio das Ostras. Alguém, por acaso, já deu um mergulho na Boca da Barra? Muito bem. Atenção,
Todos vocês que gostam de ficar pegando ali aquela travessia, eu sei que vocês já fizeram isso, porque eu já vi alunos do Jacinto fazendo isso. Não adianta vocês mentirem para mim. Vocês adoram fazer essa travessia da Boca da Barra para chegar ali naquela mata ali que você acaba chegando até na Praia da Joana. Gente, tenham muito cuidado ao fazer essa travessia, porque ali tem correntezas fortes que podem literalmente te levar lá para alto mar. Então tenham muito cuidado, de vez em quando tem até salva-vida. Eu acho que ali tem até uns 2 salva-vida parados ali, esperando alguém dar mole ali para poder salvar a pessoa. Tenham muito cuidado ao fazer essa travessia. No entanto, vocês observem que o Rio das Ostras é um rio que tem baixo calado, ele tem baixa profundidade. Isso prejudicou a ocupação do território de Rio das Ostras. Observa que Macaé é muito maior que Rio das Ostras. Barra de São João, até o século XIX, até o início do século XX, era uma cidade muito mais desenvolvida que Rio das Ostras. Por que Barra de São João e Macaé são tão desenvolvidas e Rio das Ostras durante um bom tempo ficou literalmente ali no ostracismo? Simplesmente porque quando você fazia a passagem de tropas de mulas, tropas de bois, enfim, lembre-se que não existia estrada, tá, gente? Não existia BR-101, não existia rodovia Amaral Peixoto, e a ferrovia só foi surgir no final do século XIX, lá em 1877. Como é que você fazia para poder andar com essa mercadoria? Você seguia caminhos literalmente no meio da mata. E quando você chegava em Rio das Ostras, não tinha dificuldade nenhuma, porque o Rio das Ostras é raso, você passava ali com os bois e ia embora. Agora, você tenta fazer a mesma coisa em Macaé. Impossível. Não tem como você passar com um boi naquele rio. Um rio profundo, um rio largo. A mesma coisa o Rio São João. Tenta passar com a não, vou passar andando aqui pelo Rio São João. Também não tem condição. Então, o Rio das Ostras, pelo fato de ter um rio com muito pouca profundidade, você não teve a formação de uma cidade. As pessoas literalmente passavam batido por Rio das Ostras. Rio das Ostras só efetivamente começou a crescer já no século XX. Macaé e Barra de São João não. Cresceram muito naquela época imperial e depois, é claro, o Rio das Ostras acabou passando até Barra de São João, porque Barra de São João agora está meio caído. Rio das Ostras agora está com quase 160 mil habitantes. E Macaé, pelo fato de ter o petróleo, lá estão literalmente sentados em cima de um poço de petróleo, eles são ainda maiores que a gente. Mas vocês vejam que os fatores ambientais podem influenciar no tamanho da cidade. Vamos para a próxima? E aí, vocês não devem estar vendo essa figura com muita clareza, mas eu vou traduzir para vocês. Ali é uma peça de ferro. Essa peça de ferro, ela tem um diâmetro menor no meio e maior na ponta. Alguém sabe o que é isso? Quem está conseguindo ver a figura, né? Porque o sol pode estar prejudicando. Olhem bem, olhem com carinho para isso. Alguém sabe me dizer o que é isso? Olha a minha cara de tristeza ao ver esse instrumento. O nome disso é grilhão. E você sabe o que é um grilhão? Se você, escravo, de alguma forma interromper a possibilidade de eu ter lucro, se você tentar fugir, se você tentar fazer qualquer coisa contra o Senhor, eu vou atar mãos e pés seus nesse instrumento de tortura. Você consegue se imaginar preso num grilhão daquele? A sua mão e o seu pé literalmente na mesma direção, e com aquela parte de ferro ali que você fecha para aquele camarada não sair mais, ficar horas se for o caso, dias se for o caso, um instrumento de tortura? Esse material foi encontrado na escavação da Praça São Pedro. Não tem aquela concha acústica lá da Praça São Pedro? Quando eles escavaram para poder fazer a construção lá, encontraram esse grilhão. É a demonstração clara e nítida que Rio das Ostras teve fazendas, e essas fazendas tinham escravos. Aí você vai me perguntar, professor, mas eu sei que tem lá o Museu Sambaqui, mas eu nunca vi nada com relação à questão da história dos negros escravizados em Rio das Ostras. Sabe qual é o nome disso? Apagamento. Qualquer coisa que faça menção à escravidão indígena, qualquer coisa que faça menção à escravidão negra, ela vai ser apagada.
De vez em quando tem historiadores abnegados, pessoas que se importam com a história, que conseguem preservar a história. Mas o território de Rio das Ostras, tanto lá Rocha Leão quanto o litoral, existiam diversas fazendas. E várias dessas fazendas tinham negros escravizados. Se você pesquisar com carinho, que eu tenho certeza que metade desse auditório vai virar professor de história. Não vai virar não, que vocês não querem sofrer. Mas enfim, se vocês quiserem sofrer e virarem professor de história, se você fizer pesquisa em vários jornais do século XIX, você vai descobrir que existiam anúncios de escravos fugidos. Existiam anúncios que mostravam o Senhor, procura-se aquele negro fujão, ele deve estar em Rio das Ostras. Ou seja, Barra de São João, Macaé e Rio das Ostras também eram territórios de fazendas, também eram territórios onde esses escravizados circulavam. E muitas vezes, é claro, fugiam, né? Que não vai dar mole, né? Você vai lá e vai montar o seu quilombo. Alguém sabe o que é um quilombo? Quilombo é o local de resistência desse escravo. E você sabia que essa região tiveram vários quilombos? Vamos começar a enumerar aqui. Quilombo da Rasa, Búzios. Quilombo Maria Joaquina, Búzios e Cabo Frio. Quilombo de Casimiro de Abreu, que é naquela estrada ali que eles chamam de Estrada do Quilombo. Ali também era um quilombo. Quando você pega Amaral Peixoto e vai em direção a São Pedro da Aldeia, Quilombo da Caveira. Só aqui eu já falei em 4 quilombos. Muitos deles, ou todos eles, ainda não foram reconhecidos como território quilombola. Mas existe história de luta. É bem provável que ele tenha fugido, por exemplo, da Fazenda Campos Novos e tenha feito lá o seu movimento de resistência nesses 4 quilombos que eu falei. Podem existir outros? Talvez. Mas esses 4 são conhecidos e estão pertinho de nós. Vamos para a próxima? Essa foto não está muito nítida, mas confia em mim. Confia em mim. Quando eu fizer a edição final, que o Renato está lá gravando lá, vou fazer a edição final, vocês vão ver essas figurinhas tudo bonitinho, vocês vão ver tudo legalzinho. Inclusive, vocês vão se ver lá também, que vou filmar todo mundo aqui. Essa imagem é de Nova Cidade, e essa imagem é do Parque da Cidade. Alguém aqui é de Nova Cidade? Parabéns, se você já andou pelo Parque da Cidade, é bem provável que você tenha andado em cima de um cemitério de escravos. Alguns livros falam disso, mas a gente tem que pesquisar mais para ter certeza. Ali era o que o pessoal chamava de Porto Grande. Você vai falar, mas professor, como é que você vai ter um porto num bairro que fica longe do mar? Muito simples. Do lado ali da Parque da Cidade, nós temos o Canal das Corujas, ou o Rio Iriri. E adivinha por onde que a mercadoria também chega? Pelo rio. Então eu consigo descarregar, eu consigo carregar mercadoria, eu consigo carregar escravizado também pelos rios. Então é bem provável que essa região realmente tivesse um cemitério de escravos. Vale a pena pesquisar. Como eu sei que metade desse auditório aqui vai ser professor de história, então eu vou botar todos vocês para pesquisar isso aí, para ganhar dinheiro. Quem sabe a gente não descobre alguma escavação, um cemitério de escravos nessa região. Vamos para a próxima? Acho que já acabou, né? Muito bem, minha gente. E aí nós vamos fazer uma pequena e breve reflexão. Ó, lembrando que essa palestra aqui vai durar 3 horas e meia, tá? Eu já falei meia hora, eu vou falar mais 3 horas. Então já se segura na cadeira aí. Gente, estou brincando, está quase acabando. Calma. Vamos lá. Rio das Ostras se emancipou em 1992. Hoje, Rio das Ostras tem 31 anos. Rio das Ostras, para quem não sabe, era de Casimiro de Abreu. E um belo dia, Rio das Ostras deu o grito de independência e se tornou uma cidade. Inclusive, a gente está até mais desenvolvido que a própria Casimiro de Abreu, né? Casimiro de Abreu está meio caído. E Rio das Ostras decolou. E aí você vai chegar para mim e vai falar, mas professor, o que Rio das Ostras tem a ver? Ou o que os indígenas têm a ver? Ou o que os escravos têm a ver com a emancipação de Rio das Ostras? Você está falando um monte de assunto que não tem nada a ver. Eu acho que eu vou sair desse auditório, que eu não estou entendendo nada. Eu vou te explicar. O movimento de emancipação de Rio das Ostras, ele é um dos raros momentos em que você vê toda uma população unida. Desde o camarada mais ferrado, tipo o seu professor que está falando, até o empresário mais rico. Desde o camarada, o homem, da mulher, o camarada que de repente defendia Bolsonaro, do cara que defendia o Lula,
Toda a população, independente de credo religioso, posição política, classe social, se uniram em prol da emancipação de Rio das Ostras. E qual é a lição que o pessoal que fez a emancipação de Rio das Ostras passa para a gente agora em 2023? Nessa luta antirracista, nessa reunião, nesse evento muito bacana do Jacinto, que a gente reforça a questão antirracial, do fim do racismo, da igualdade entre gênero, da igualdade entre cores, simplesmente diz o seguinte: nós temos que ter união. Tudo que a gente faz na nossa vida que nos divide, e uma delas é a cor da pele, de alguma forma faz com que nós não tenhamos união. União para chegar nos objetivos, união para chegar na vitória, união para conseguir melhoria. Então, qual é a lição que eu passo para vocês nessa pequena apresentação? Se você é um indígena, lute pelo indígena. Se você é branco, lute pelo negro. Se você é negro, lute pelo índio, ou pelo indígena, que agora você não pode mais falar índio, agora é indígena. Por quê? Quando você pensa na chaga do racismo, quando você pensa que esses negros escravizados, eles eram tratados como mercadoria, nós em 2023 temos todas as condições de superar esse momento. E aí eu falo um pouco do que aconteceu em Rio das Ostras, de todo vestígio de exploração desse negro, de batalhas onde os indígenas passaram e de quilombos. Então nós temos uma grande lição a aprender: união. E aí, terminando com a minha figura no avatar ficou até mais bonita que eu, né? Que eu mesmo estou meio estragado, mas o avatar ficou bonito. 6 seguidores, a história aqui. Um abraço. Professor Anderson, maravilhoso, obrigado por essa tarde de muito aprendizado. Aprendemos muito aqui, pensando que Rio das Ostras, né, pessoal, carrega tanta história, nos desvela, né, nos demonstra como foi importante, né, a presença de europeus, indígenas e africanos para a construção desse território, para o desenvolvimento aqui desse município, né? E agora, queridos, nós vamos abrir um primeiro bloco, tá, de perguntas, curiosidades, como essas, né? Sobre os bairros que vocês não sabiam. Eu quero perguntas agora, eu vou abrir esse espaço, quero só que você levante a mão e eu vou aí colher a sua pergunta. Quando foi reconstruída a Capela de Nossa Senhora Conceição? Ela foi reconstruída aproximadamente na década de 70. Ela ruiu nos anos 50 e o pessoal da igreja, da comunidade se reuniu. Anos 60 ela começou a ser reconstruída, ela foi reinaugurada já perto dos anos 70. Perfeito. Mais uma pergunta aqui. Fala seu nome para nós, a sua turma e a sua pergunta. Jonathan, turma 1009. O professor tinha falado de uma praia que tinha registros sobre a escravidão. Eu só esqueci o nome da praia agora. Aí o senhor falou que apagaram os registros históricos da escravidão. E eu queria saber que registros seriam esses. Na verdade, é a praia de Itapebuçus. O que tinha em Itapebuçus era cais de madeira, né? Que você tinha lá as rampas onde os escravos chegavam. Você tinha também marcos de cimento, onde essas barcaças encostavam, entendeu? E, na verdade, todo esse resquício foi apagado. Tudo. As madeiras, os lugares onde o barco encostava, tiraram tudo. E aí você vai dizer, será que tiraram de propósito? Será que simplesmente tiraram por vandalismo? Não se sabe. O que importa é que hoje você não tem nenhum resquício desse desembarque de escravos na praia de Itapebuçus. Excelente. Mais uma pergunta? Tenho aqui. Aqui? Deixa eu dar para ela, depois eu... Ana Carolina, da 1007. Em que ano, mais ou menos, começaram a trazer os escravos para Rio das Ostras? Opa, excelente pergunta. Na verdade, assim, os escravos eles começaram a chegar no Brasil
em 1533, 1534 aproximadamente. Rio das Ostras, em tese, não estaria no radar do pessoal que fez a empresa colonizadora portuguesa. Na verdade, boa parte da exploração acontecia na Baía de Guanabara e em todo aquele território da Baía de Guanabara. Os registros que a gente tem hoje de fazendas, elas são já do século XIX. Século XVII tem muito pouco, 1700 tem muito pouco, 1800 você tem mais registro dos escravos fugidos, de pessoas vendendo seus escravos, nos anos 1800. Mas, efetivamente, quando você fala da escravidão e o pessoal começou a ficar com os olhos voltados para Rio das Ostras, foi depois de 1850. À medida que você tem o tráfico clandestino desses escravos, e eles perceberam que o pessoal não parava de descarregar escravo. Na verdade, a Ilha de Santana, em Macaé, era o lugar onde você tinha mais desembarque de escravos no período do tráfico legal. À medida que ele se torna ilegal, esse tráfico continua acontecendo, mas principalmente na Praia da Rasa, na Praia de José Gonçalves, na Praia de Itapebuçus, na ilha no Morro do Limão. Então, efetivamente, você começa a falar de Rio das Ostras, esse escravo chegando em Rio das Ostras, já no Eusébio de Queiroz, a partir de 1850. Mas, com certeza, chegavam antes, né? Mas você começou a ter mais manchete de jornal. Uma das fontes que o pessoal de história usa são os jornais da época. E aí os jornais falam muito desse desembarque depois de 1850. Maravilha. Seu nome e turma? Ana Clara Rodrigues, 1006. Você falou que teve alguns registros que foram apagados. Tem alguma coisa que vocês têm suspeita que tenha acontecido, mas não tem comprovações? Suspeita de quê? Oi? Não entendi. Tem alguma coisa que vocês têm suspeita que tenha acontecido aqui, mas não tem comprovações, provas, resquícios que ficaram, algo do tipo? O próprio cemitério de escravos que poderia ficar em Nova Cidade, eu só encontrei um livro que conta a história de Rio das Ostras, que o cara fala que ali era chamado de Porto Grande e que teria possivelmente um cemitério de escravos. Só que não houve nenhum registro depois disso. Não teve nenhum outro livro ou jornal mais antigo falando sobre isso. Eu entendo que a prefeitura, quando construiu o Parque da Cidade, ela pode não ter tido o cuidado de verificar ou simplesmente não encontrou nenhum vesquício, lápides de cemitério ou mesmo esqueletos, né, de escravos ali. Então ficou uma evidência assim muito solta. Então eu não tenho certeza, inclusive na palestra eu falo isso, olha, um livro fala desse cemitério de escravos em Nova Cidade, mas não deu certeza absoluta. Aí eu conto com você e muitos outros aí para vir para a história, para pesquisar isso aí melhor. Excelente. Professor Anderson, a gente costuma, né, ao revisitar a história do pós-abolição, né, movimento de resistência, ouvir falar da Dandara, Zumbi dos Palmares e tantos outros, né, que não deixaram ser passiva a colonização, a escravização e extermínio indígena. Eu queria saber, isso é uma questão, inclusive, de pesquisa, né, para a nossa região, se nós temos esses vultos negros, né, resistência na nossa região. Sabemos que na época da Guerra do Cabo Frio, muito se resistiu aqui contra a violência indígena, né? Confederação dos Indígenas, contra a exploração dos europeus e portugueses em especial. E na época da escravização negra posterior, nós temos algum registro dessa resistência aqui na nossa terra? Na verdade, a principal figura, quando se fala de resistência à escravidão na nossa região, é o Carucango. Carucango foi um líder, ele montou o quilombo do Carucango no território onde hoje é Conceição de Macabu. Ele fugiu, levou negros para lá e eles faziam assaltos a fazendas na região de Macaé. E aí tem um professor muito bom, o professor Marcelo Abreu, de Macaé, que ele fez um extenso trabalho mostrando que Carucango realmente existiu. Carucango, eu posso considerar ele como Zumbi dos Palmares da nossa região. Do mesmo modo que Zumbi, no Nordeste, montou o grande Quilombo dos Palmares, inclusive o dia do fim do Quilombo dos Palmares, a morte de Zumbi é o dia 20 de novembro, que celebra o Dia da Consciência Negra.
nós temos também essa grande figura que foi o Carucango. Era um negro de Moçambique, ele foi desembarcado na ilha de Santana, em Macaé, e ele foi levado para uma fazenda em Macaé. E ele fugiu, montou o quilombo de Carucango, constantemente fazendas da região eram atacadas, pessoas eram mortas nesses ataques que os quilombolas faziam, e à medida que a grande economia colonial percebeu que Carucango era uma ameaça, eles foram no quilombo de Carucango. Tem até uma história poética que diz que Carucango se rendeu, porque ele percebeu que o quilombo ia ser aniquilado totalmente. Ele se rendeu, mas quando ele deu de frente com o filho do senhor da fazenda, ele sacou uma pistola que estava escondida e matou o filho do senhor, que era um inimigo ferrenho dele. E à medida que ele saca, gente, esquece essas pistolas de hoje, tá? Pistola de hoje você pega lá, dá 10, 15 tiros. Aquelas armas de antigamente, você tinha que dar um tiro, aí você pegava a arma, botava lá a pólvora, você tinha que fazer lá, apertar lá a pólvora e atirar depois. É claro que se você dá um tiro, essa pessoa acaba morrendo, quem vai depois socorrer ele, você não tem tempo de dar um segundo tiro. Então, é bem provável que essa história realmente seja verdadeira. Quando ele foi se render, ele matou o filho do Senhor e acabou sendo morto. E, na verdade, toda vez que você tem uma grande liderança negra que é assassinada, que é executada, eles colocam como exemplo, pegam o corpo dessa pessoa e espalham em várias regiões para mostrar, para dar como exemplo. E aí, meu jovem, você vai querer fugir da nossa fazenda? Olha o que aconteceu com Carucango. Na verdade, o Zumbi também foi a mesma coisa, pegou parte do corpo dele e espalhou em várias fazendas, em várias estradas da região. Carucango, na região de Macabu e Macaé, posso considerar como Zumbi dos Palmares da nossa região. Emocionante demais conhecer essa história, não conhecia e quero estudar mais sobre um Zumbi dos Palmares da nossa região. Maravilhoso. E essa questão da metodologia, então, do terror, né? Esquartejar e espalhar pela região. Obrigado, professor Anderson. Professor Luciano, uma pergunta? Boa tarde, professor Anderson. Geralmente, esses africanos que chegavam aqui eram originários de quais portos africanos? Eles vinham de quais locais, né? Todos nós sabemos que grande parte que a África não é um lugar só, ele tem diversas etnias, diversos povos, diversas culturas, e geralmente a empresa escravagista local utilizava-se da força dos africanos oriundos de quais portos de África? Boa parte dos escravizados do Brasil, eles vieram de Angola, muitos vieram do Congo, outros do território que eles hoje chamam de Benguela. E, na verdade, você tem diversos portos onde esses negros eles eram literalmente juntados, eram colocados nos navios negreiros e eram despachados para os territórios. Lembrando que o Brasil não foi o único lugar que recebeu esses escravizados. A América do Norte também recebeu, parte nas Américas, na América Central, mas muitos vieram no Brasil. Praticamente dos portos de Angola, do Congo e de Benguela. Agora, Elton, você está parecendo aquele Serginho Grosman. Fala, garoto. Muito bom, muito bom. Obrigado, professor. Queridos, vamos encerrar então essa primeira etapa. Palmas para o professor Anderson, calorosas.